Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, aqui na TV Alterosa. Oferecimento: Agrogerais, produtos agropecuários, atendendo Nova Serrana e região. Multare, a melhor assessoria em trânsito do Brasil. Olá, gente amiga, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa aqui pela TV Alterosa SBT. A edição de hoje está sensacional. Participação da advogada doutora Sandra Santos, que vai falar sobre feminicídio e violência doméstica. Acompanhe a partir de agora aqui na TV Alterosa. Gente amiga, muito bom dia. A partir de agora pela TV Alterosa SBT, no ar o programa Ângelo Máximo, sempre com informações relevantes. Convido você a nos prestigiar a partir de agora. O programa de hoje traz um tema que traz consigo muitas dúvidas, que é a violência doméstica e o feminicídio. Para falar sobre a questão, estamos recebendo a doutora Sandra Santos. Doutora, seja bem-vinda à nossa audiência. Bom dia. Bom dia, Ângelo. Muito obrigada pelo convite. É uma honra poder estar aqui trazendo esclarecimentos para a população sobre o direito de família e a violência doméstica. Para quem não teve a oportunidade de conhecê-la, quem é a advogada doutora Sandra Santos? Eu sou advogada especialista em direito de família, atuo na área há 25 anos, fazendo a defesa das mulheres, em especial, com relação à violência doméstica. Doutora, para começar, como podemos definir a violência doméstica com o feminicídio? A violência doméstica é aquela violência que ela é praticada dentro do ambiente doméstico. Não necessariamente precisa ser entre pessoas da mesma família, mas que moram dentro da mesma casa, vamos dizer assim, né? Numa linguagem mais popular. Então, pode ser praticado. A violência doméstica ela pode ser praticada tanto por companheiro, pela companheira, pode ser praticado pelos irmãos, pela sogra, pela mãe, pelo pai. Todo aquele contexto de violência que acontece dentro do lar é classificado como violência doméstica. E o feminicídio, ele é o ápice da violência. A violência, ela segue tipo uma espécie de degrau, uma espiral de violência. E o ápice da violência é o feminicídio, quando tudo se encerra. Então, é classificado dessa forma. Antigamente, tínhamos um conceito de ciclo da violência. Acontece que estudos mais recentes demonstraram que não se trata de um ciclo, mas de uma espiral. São formas de violência que vão evoluindo até chegar no feminicídio. Como está a realidade hoje no Brasil quando falamos de violência doméstica contra a mulher? Cada dia mais, Ângelo, estão sendo registrados casos de violência doméstica em todo o país. Então, vem crescendo muito. Não sabemos exatamente se vem crescendo porque hoje as mulheres têm mais coragem de denunciar ou se realmente é porque os homens, né, estão realmente mais agressivos e têm praticado mais esse tipo de violência. Mas a realidade é que cada dia mais o índice cresce e já está num ponto alarmante. Doutora, essa dificuldade para fazer denúncia, por quê? Bom, são vários fatores que fazem com que a mulher tenha dificuldade. Podemos dar alguns exemplos, né? Por exemplo, a dependência emocional. Existem algumas vítimas que desenvolvem uma dependência emocional com relação ao companheiro, e isso dificulta muito né, que ela consiga denunciar. Tem também a dependência financeira, né? Algumas mulheres dependem financeiramente do companheiro, então, ainda que ele esteja agredindo, ela não denuncia. Por quê? Porque pensa nos filhos, como vai ser a vida sem aquele companheiro, teme passar dificuldade financeira, teme, né, que os filhos passem fome. Outras mulheres não denunciam porque são ameaçadas. O agressor ameaça que vai tomar a guarda dos filhos, que vai deixar ela sem nada. E tem também aquelas que recebem ameaça de morte.
né? O companheiro fala realmente, né? Se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém, e vai ameaçando. E a mulher, ela se sente intimidada e não denuncia. Mas o problema é que quando ela não denuncia, as possibilidades de se cumprir as ameaças são ainda maiores, principalmente a ameaça de morte, né? Que vai levar o que é chamado de feminicídio. O feminicídio é quando a violência doméstica chega no ponto final, que é a morte. Esse tipo de assassinato, vamos dizer assim, né, homicídio, é chamado de feminicídio. Por quê? Porque é praticado contra a mulher no âmbito doméstico. A questão do medo também faz parte desse contexto? Sim, muitas mulheres têm medo, né? Medo do companheiro. Isso também leva ao silêncio. Então, muitas vezes elas se calam porque têm medo do que pode acontecer caso elas denunciem. E essas denúncias são sigilosas, são seguras, doutora? Sim, o processo, né, de violência doméstica, ele é sigiloso, corre em segredo de justiça. Então, outras pessoas não podem acessar esse tipo de processo. É totalmente sigiloso. Só o advogado das partes é que tem acesso a esse tipo de documento. Muitas das vezes, essa violência começa de maneira silenciosa? Eu não diria de silenciosa, mas começa de uma maneira mais sutil, entende? Como assim? Por exemplo, muitas vezes começa no namoro, Ângelo. Nós fazemos muito palestra, sabe? Dando informações sobre violência doméstica nas escolas. Por quê? Porque a gente verifica a existência da violência já na adolescência, nos namoros entre adolescentes. Então, por exemplo, eu já fiz palestra numa escola que quando eu fui dar um exemplo, né, falei que, por exemplo, quebrar o celular da namorada é um ato de violência doméstica, é uma violência patrimonial. E quando eu falei, né, dei esse exemplo, porque o adolescente ele é muito espontâneo, né? Aí eles já começaram a rir e citaram nomes, inclusive, fulano quebrou o celular de ciclano. Então, assim, aconteceu aqui. Então, para você ver que acontece até mesmo com meninas a violência doméstica. E geralmente ela começa no namoro. Ela começa com o namorado, né, fiscalizando a roupa que a menina usa, né, não deixa a menina usar determinados tipos de roupa. Isso se repete também no casamento, com mulheres, né, adultas. Talvez esse tipo de controle não se manifeste no namoro, mas se manifesta logo ali no início do relacionamento do casal. Então, o homem começa a fiscalizar as roupas, as mensagens do celular, as amizades. Eu não quero que você converse com fulano, eu não quero que você converse com ciclano. Por quê? Porque, geralmente, o agressor, ele tenta deixar a vítima sozinha. Ele tenta neutralizar todas as influências externas. Então, ele acaba afastando a vítima dos amigos, da família. Por quê? Exatamente para que ela não tenha a quem recorrer, para que ela não tenha como pedir socorro. Então, ele isola a vítima, entendeu? E aí tudo começa com gritos, por exemplo, né? Porque a violência dificilmente ela começa com uma agressão física. Geralmente ela começa assim, através do controle, depois começa, né, a violência verbal, os gritos, né, a manipulação, e daí parte para a agressão física e posteriormente o feminicídio. Então, por que nós chamamos de ciclo da violência? Porque é necessário que as mulheres identifiquem o ciclo de violência. Porque o feminicídio, a melhor forma de evitar o feminicídio é cortando o mal no início. Então, começa assim, com violência verbal, controle, manipulação, isolamento da vítima. Então, quando a mulher começa a perceber esses sinais, é a hora dela sair fora desse relacionamento. Mas quando não sai, o que acontece? Daí vai para a agressão verbal, depois vai para a agressão física. Quando acontece a agressão física, geralmente a mulher ela rompe o relacionamento, ela termina. Depois que ela termina, o agressor procura essa mulher, se mostra arrependido, geralmente pede perdão e tenta reconciliação.
a mulher aceita e reconcilia. Aí eles vão para a fase que era no início, da lua de mel. Por quê? Porque o agressor, ele geralmente é uma pessoa educada, ele é uma pessoa que acaba seduzindo a mulher, ele age como um príncipe no início. Não sei se você já viu, mas casos, né, que são conhecidos nacionalmente, por exemplo, da Cíntia Chagas, vou citar esse exemplo, que é um exemplo recente, da Ana Hickman, né, que foram vítimas de violência doméstica. Igual o companheiro da Cíntia Chagas, ele parecia um príncipe no início do relacionamento. O casamento deles, me parece que foi na Itália, salvo engano, casaram na Itália. Então, assim, um casamento digno de princesa. E depois ele se mostrou uma pessoa violenta. Hoje estamos falando sobre violência doméstica e feminicídio, com a participação da advogada doutora Sandra. Esses agressores, eles têm buscado ajuda, têm mudado esse comportamento? Geralmente, o agressor, ele não reconhece que ele tem um problema. Então, assim, quando a mulher denuncia e existe um processo, né, de medidas protetivas, a mulher denuncia e pede as medidas protetivas. Então, dentro desse processo, a lei determina que o agressor ele receba ajuda psicológica. Então, existem grupos que são providenciados, né, pelo Poder Judiciário, que esse agressor ele é obrigado a participar desses grupos para poder, né, tentar um tipo ali de uma terapia em grupo, né, para ver se a pessoa reconhece a situação, vê que errou. Mas, assim, geralmente, por ele mesmo, por iniciativa própria, o agressor ele não procura ajuda. Doutora, em relação aos direitos, quais são os principais direitos em prol da mulher? Então, a mulher ela pode pedir, né, a medida protetiva em seu favor, porque aí ela vai ser protegida, porque o juiz vai dar uma ordem de que aquele agressor não pode se aproximar dela. Geralmente, as decisões que eu vejo nesse sentido, os juízes têm determinado uma distância mínima de 200 metros, que o agressor não pode se aproximar da vítima, não pode mandar mensagem, não pode ligar, né? Não pode mandar recado por terceiros, ele fica proibido de ter qualquer tipo de contato com essa vítima. E ela pode pedir também, nesse caso, que o juiz arbitre pensão alimentícia, né? Então ela pode pedir que seja arbitrados alimentos em favor dos filhos e dependendo do caso, até em favor dela, né? Dependendo do tipo de relacionamento e da circunstância ali familiar, ela pode pedir pensão alimentícia para ela também. Em relação à Lei Maria da Penha, as pessoas têm respeitado essas medidas? Olha, Ângelo, alguns agressores não respeitam, né? Infelizmente, isso acontece na prática. Mas quando o agressor não respeita e descumpre as medidas protetivas e se aproxima da vítima, o que a mulher deve fazer? Primeira coisa, a mulher ela deve sempre andar com a medida protetiva na bolsa, né? A decisão que o juiz proferiu, concedendo a elas medidas protetivas, nós aconselhamos sempre as nossas clientes a andar com essa decisão na bolsa. Por quê? Porque caso o agressor não cumpra e não respeite, ela pode acionar a polícia militar e, de posse dessa decisão, o agressor vai ser preso imediatamente e vai responder por um processo criminal de descumprimento de medidas protetivas. E a mulher acionando a polícia militar imediatamente, o agressor ele é preso em flagrante delito. Então ele é preso imediatamente, se a polícia conseguir localizar ele ali próximo à vítima. E essa medida protetiva, ela tem prazo de validade? Hoje não. A medida protetiva, antes, o juiz geralmente determinava prazo de 6 meses, mas houve uma alteração na lei e hoje a medida protetiva ela é por prazo indeterminado. Enquanto a mulher se sentir, né, desprotegida, se sentir ameaçada, se sentir em perigo, a medida protetiva ela fica em vigor. Muitos casos de desrespeitos quanto à lei? Olha, Ângelo, na verdade, igual eu te disse no início, né, eu tenho 25 anos de atuação na área,
Até hoje, eu tive um processo de cliente minha que o agressor não cumpriu as medidas protetivas, né? E foi preso e cumpriu pena de, parece que 3 meses. Salvo engano, ele ficou 3 meses preso por ter descumprido essa medida protetiva. Então a lei tem levado ao pé da letra essa lei, Maria da Penha? Sim, quando a vítima denuncia, a lei ela é cumprida. E sempre a gente tem que deixar bem claro que sempre vai depender da vítima denunciar ou alguém próximo a essa vítima, né? Porque se ninguém denuncia, não tem como as autoridades atuarem e aplicarem a lei. Então, é necessário que tenha uma denúncia e que alguém busque ajuda, ou a vítima, né, ou alguma pessoa próxima a ela. Porque tem muitos casos, Ângelo, que a mulher ela fica tão envolvida, né? Porque, igual eu te falei, são pessoas, o agressor que pratica violência doméstica, são pessoas sedutoras. Então, eles envolvem a vítima de uma forma que ela não consegue buscar ajuda. Então, muitas vezes é preciso que alguém próximo busque essa ajuda, né, e leve esse socorro para praticamente arrancar a mulher desse ciclo de violência. No programa de hoje, a participação da doutora Sandra Santos, falando sobre feminicídio e violência doméstica. Vamos para o nosso intervalo comercial. Não saia daí. Bom dia para quem está almoçando. Muito obrigado aí pela audiência. Família reunida na mesa. Um grande abraço. Bom apetite. Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, aqui na TV Alterosa. E se cada passo te levasse mais longe com menos esforço, esse é o Velocity da Starflex. Leve, ágil e preciso. São apenas 363 gramas, impulsionando a sua corrida. Com 67% de absorção de impacto, você protege as suas articulações até nas corridas mais intensas. Esse tênis oferece estabilidade que garante segurança em cada passada, sem dor e sem distrações. Estamos falando de um produto com mais de 94% de conforto nos índices comprovados em testes. Esse é o Velocity da Starflex. Não é apenas correr, é sobre evoluir. Para o que você está fazendo e presta atenção. Perder sua CNH não é opção. A Multari tem a solução. Se você foi multado ou está com algum problema na sua CNH, a Multari tem a solução para você. Há mais de 10 anos no mercado. Sempre entregamos o que prometemos. Tradição, qualidade que você confia. A maior assessoria de trânsito do Brasil. Incidentes acontecem. Caso precise, estamos prontos para analisar seu caso e lhe defender, garantindo seu direito de dirigir. Precisa de um site para o seu negócio? Vá para nogahost.com. Hospedagem, criação de sites e e-mail profissional. Uma plataforma completa, integrada com os melhores aplicativos do mercado. Alta performance, hardware de última geração e desempenho incrível. É seu site até 10 vezes mais rápido. E se você está sem tempo ou não consegue personalizar seu site, contrate-nos. Deixe seu site nas mãos de especialistas e foque no crescimento do seu negócio. Acesse nogahost.com. Na Domac Ferro e Aço, transformar sonhos em realidade é a nossa missão. Com dedicação, coragem e paixão, criamos produtos que vão além do aço e do ferro. Estamos presentes em todo o interior mineiro, sempre perto de você. Eu sou da terra, eu sou forte, eu sou Domac Ferro e Aço. Domac Ferro e Aço, construindo um futuro melhor. Visite nosso site e saiba mais. 2026 é tempo de conquistas para a educação de Nova Serrana. Uniformes e mochilas para toda a rede municipal. Mais dignidade e apoio às famílias. Mais de 16 milhões de reais investidos em áreas para outras 5 unidades de ensino. Novas escolas nos bairros Jefferson Batista e Moreiras. E 3 novos CMEIs nos bairros Santa Maria, Planalto e Concesso Elias. Mais estrutura, vagas e futuro. Prefeitura de Nova Serrana. Tempo de grandes conquistas. Contabilidade Santos. Há mais de 40 anos, prestando serviços de contabilidade na região centro-oeste de Minas Gerais. Atendemos pequenas e grandes empresas nas atividades da indústria, comércio e prestação de serviços.
Vai empreender? Quer ajuda? Somos a solução. Contabilidade Santos. Qualidade e seriedade. Profissional que proporciona satisfação e resultado para nossos clientes. Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, aqui na TV Alterosa. Bom dia, bom dia! Já estamos de volta com o nosso programa aqui pela TV Alterosa SBT. Seja bem-vindo. Para quem já estava nos acompanhando desde o início, agradeço pela companhia. Para aqueles que chegaram agora, seja bem-vindo ao nosso programa. Hoje estamos tendo o prazer de contar com a participação da advogada doutora Sandra Santos, falando sobre violência doméstica e feminicídio. Muita gente se perguntando sobre a lei, né? A lei ficou, diria, um pouco tendenciosa para esses casos. Bom, a Lei Maria da Penha, ela foi criada exclusivamente para proteção das mulheres. Então, por exemplo, um homem, ele não pode, pedir medida protetiva. Aliás, pode até pedir, mas ele não vai ter essa proteção porque a Lei Maria da Penha, ela é exclusivamente para proteção das mulheres. E o ciúme, de fato, ele existe e traz muitos transtornos, dos relacionamentos. Conhece pessoas muito ciumentas, doutora? Algumas. Interfere de fato, Causa muitos atritos, doutora? Os ciúmes. O ciúme, ele é muito presente, tanto na mulher quanto no homem. Eu acho assim que inevitavelmente quando a pessoa ama, ela sente ciúme. O que acontece é que algumas pessoas não conseguem controlar esse ciúme, porque o ciúme moderado, controlado, eu acredito que ele é até saudável, é uma demonstração de afeto, de preocupação, de amor. O problema é quando o ciúme extrapola os limites e parte para a área da violência. Doutora, sobre mulheres que têm comportamento compulsivo, ciumenta, manipuladora no relacionamento. Ângelo, infelizmente situações assim também acontecem, Que às vezes a mulher, ela tenta induzir uma situação de violência no momento ali de briga, de confusão. Então, o que acontece? O que é muito importante a gente deixar, ressaltar e deixar bem claro é que o homem nunca, em hipótese alguma, ele deve agredir a mulher. Porque no caso, quando é o contrário, a mulher é que provoca, a mulher é que agride, então qual que é a melhor atitude que um homem pode ter quando ele tem esse tipo de relacionamento? Se afastar. E não agredir, porque ainda que seja a mulher que tenha dado motivos, o homem, ninguém tem direito de agredir ninguém, O homem, ele não tem direito de agredir a companheira. Então, se ela é compulsiva, se ela é violenta, o que ele tem que fazer? Pode, se ama aquela mulher, não quer deixar aquela mulher, levar essa mulher para que ela tenha uma ajuda psicológica, Faça um tratamento com um psicólogo, receba algum tipo de orientação para que ela consiga conter esse tipo de comportamento. Mas no último momento, caso isso não seja possível e ela não queira buscar essa ajuda, o melhor a fazer é ir embora, Cada e um não seguir o seu agredir caminho. essa mulher, porque se ele agride, ainda que ela tenha provocado, ele poderá, sim, responder um processo por violência doméstica e poderá, inclusive, ser preso, se ele for pego no momento que ele está praticando essa violência. Então, o melhor é o quê? Se, no caso, é a mulher que fica, cutucando e provocando, o melhor é que o homem se afaste. A senhora mencionou que a dificuldade, ou as dificuldades para sair do relacionamento seria a dependência financeira, o medo e emocional. Mas insistir nesse relacionamento não seria muito complicado?
Ângelo, o problema é esse. Quem está dentro desse ciclo de violência não percebe que está sendo vítima de violência. Acostuma com a situação? Vamos classificar assim? Não seria se acostumar, né? Que são vários, igual nós comentamos, são vários fatores que envolvem a mulher que está vivendo nesse ciclo de violência. E o que eu vejo muito, né, que as minhas clientes me relatam, é que só depois que ela consegue romper o ciclo, só depois que ela sai do relacionamento, é que ela percebe que ela vivia num ciclo de violência. Porque geralmente a mulher não percebe, entende? Por isso que é mais difícil, porque às vezes a família avisa, as amigas avisam, mas a pessoa ela não vê o que está acontecendo. Então, infelizmente, né, algumas não conseguem sair, porque acabam sendo vítimas de feminicídio. Mas aquelas que conseguem sair a tempo, né, desse ciclo de violência, o que muitas relatam é isso, que enquanto estavam vivendo esse período de violência, elas não tinham noção da violência que estavam sendo vítimas. Por isso que é muito importante, Ângelo, que a família esteja atenta para esse tipo de relacionamento. Por quê? Quando a pessoa vê que tem uma irmã, uma filha, né, uma amiga vivendo esse tipo de situação, é importante denunciar. Porque nós podemos denunciar. Por quê? Porque muitas vezes a vítima ela não consegue pedir ajuda. Até mesmo porque ela não vê que ela está correndo risco, né? Que ela está numa situação de risco. Então, nós temos que denunciar. Para isso existe, né, o 180, o 190. O 190 é quando está acontecendo a violência, né? No caso, você vê que o seu vizinho está batendo na esposa, você vai ligar para o 190, porque aí a polícia militar vai intervir, né? E vai resolver aquele problema ali naquele momento, aquela situação. Mas quando você sabe que a pessoa está sendo vítima de violência, mas não está naquele momento ali, né, acontecendo a violência, a denúncia pode ser feita pelo 180. Doutora, quais são as políticas públicas que estão ajudando as mulheres? Bom, nós temos a rede de enfrentamento à violência doméstica, que é uma rede. O nome rede já é exatamente porque envolve, né, vários órgãos do poder público. Então tem a participação do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Judiciário, o Executivo, né, com a Casa de Apoio às Mulheres, o Departamento de Assistência Jurídica. Então são vários órgãos públicos que se unem para poder discutir, né, e elaborar formas de proteção para a família. E geralmente a casa de apoio à mulher, ela conta com assistentes sociais, psicólogas, advogadas, para poder estar auxiliando. Então, por exemplo, uma mulher que está vivendo ali no ciclo da violência, ela pode procurar essas casas de apoio, que lá ela vai receber todo o apoio, todo o suporte necessário de advogados, advogadas, né? Porque ela é sempre atendida por mulheres. Então, ela vai receber o suporte de advogadas, assistentes sociais e psicólogas, para que consiga, né, entender ali o contexto que ela está vivendo e consiga romper esse ciclo de violência. Então, ainda que a mulher não tenha condições de procurar uma psicóloga, né, particular, um serviço particular, o serviço público oferece essa rede de proteção. Então, ela pode buscar apoio no serviço público. Hoje estamos falando sobre violência doméstica e feminicídio, com a participação da advogada doutora Sandra. Para encerrar o programa, vamos para o tradicional bate-bola rápido. Doutora Sandra, violência doméstica em uma palavra. Controle. O primeiro sinal de alerta. A manipulação. Uma atitude que pode salvar uma vida. O pedido de socorro. Um conselho para quem está vivendo isso agora. Peça ajuda. E uma mensagem final para quem se cala. Não se cale, porque isso pode custar a sua vida. E assim, finalizamos o nosso programa. Agradeço a você pela companhia, pela atenção em mais uma edição do nosso programa. Valeu demais. Um grande abraço. Continue aqui na TV Alterosa. Na sequência tem as informações para todo o estado. Valeu, tchau. Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação.
Toda quinta, aqui na TV Alterosa. Oferecimento: Agro Gerais, produtos agropecuários, atendendo Nova Serrana e região. Multari, a melhor assessoria em trânsito do Brasil. Sua marca pode crescer muito mais. Seja nosso parceiro e anuncie com a gente.